Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente está indo aqui para a nossa aula 11, que é a parte um do eletromagnetismo, né? A gente começa falando aí, né, que o eletromagnetismo hoje, né, ele é um campo da física que ele resulta de uma unificação entre diversos campos de estudo, tá? O eletromagnetismo, a gente está falando aqui, se referindo ao eletromagnetismo clássico. Existe uma versão quântica do eletromagnetismo, que é a eletrodinâmica quântica, mas aí a gente não vai falar dela nessa aula, tá? Não vai nem sequer mencioná-la. A gente vai sair de diversos estudos que são, por assim dizer, independentes para encontrar essa relação que é mapeada no Treatise on Electricity and Magnetism do Maxwell, tá? Que mostra uma unificação da física, tanto teórica como experimental, né? Digamos assim. Ou melhor, uma unificação teórica. A unificação experimental, ela aparece em Hested, né, ou Oersted, como se costuma falar, e no Hertz, tá bom? Então, como é que começa essa história? A gente vai dividir essa aula em três partes, tá? Que é a parte de eletricidade, a parte de magnetismo e a parte de galvanismo, que era tecnicamente o estudo das correntes elétricas. A gente vai começar falando sobre eletricidade. Até o século XVII, tá? Pouco se sabia sobre eletricidade. Uma das coisas que se sabia era que os fenômenos elétricos e magnéticos eram considerados distintos uns dos outros. Um padre chamado Girolamo Cardano, ele distinguiu o âmbar do ímã em 1550. Tá? Então, isso aí, século, uma descoberta do século XVI. Em 1600, William Gilbert, que era o médico da rainha da Inglaterra e cientista, filósofo natural, ele realiza um trabalho experimental e expressa esse trabalho na obra De Magnete, tá? Que é um trabalho no qual ele vai fazer algumas observações, como, por exemplo, reforçar o fato já destacado por Cardano da distinção do âmbar em relação aos ímãs. Ele faz observações feitas sobre fenômenos elétricos e magnéticos, vai distinguir os fenômenos elétricos que estão associados ao elétron, ou em grego, que significa âmbar, e não a elétricos. Ele vai elaborar também a teoria dos eflúvios. O que são esses eflúvios? Esses eflúvios é como se fossem pequenos ventos, pequenos ciclones, digamos assim, que eram liberados por meio da fricção, ok? E esses eflúvios, eles são precursores da ideia de campo. Em outras palavras, o objeto estava lá e ele soltava, entre aspas, esses eflúvios que eram responsáveis pela, digamos assim, interação eletromagnética. E esses eflúvios, eles atraíam os objetos porque os envolviam e traziam para próximo do objeto. No século XVII, no ano de 1602, Nicolau Cabel, que conhecia o trabalho de William Gilbert, introduz o conceito de repulsão elétrica. Mas a repulsão elétrica era concebida por Cabel como uma repulsão mecânica. Tá? Quem introduziu a repulsão como elétrica na forma mais próxima do que a gente conhece hoje foi um filósofo natural chamado Thomas Brown, no ano de 1646. Cabel, tá? O Nicolau Cabel, ele acreditava na imobilidade da Terra e ele conheceu o trabalho de Gilbert porque ele tentou achar erros na obra desse filósofo natural. E dessa maneira ele considerou incorretas as hipóteses de Gilbert sobre a natureza dos materiais elétricos. Tá? E ele acrescentou algumas coisas, alguns conhecimentos, a descrição dos materiais que eles consideravam elétricos. Os materiais elétricos eram aqueles que manifestavam eletricidade, e os não elétricos eram aqueles que não manifestavam eletricidade.
Por enquanto, nós podemos ficar nessa nomenclatura e vamos chegar numa nomenclatura melhor depois. Ele considerava como hipótese que o ar era fundamental para a ocorrência da repulsão. E, assim, foi um dos primeiros que começou a considerar o meio como importante para a ocorrência de algum fenômeno elétrico. As tentativas realizadas na Academia del Cimento, tá, envolviam a produção de vácuo em 1667, na região da Itália. E esses resultados foram inconclusivos quanto à necessidade de ar para atrair e repelir corpos elétricos, o que, de certa maneira, tornou inconclusiva o teste, digamos assim, da hipótese de Cabel. Tá? Então, eles tinham dificuldade de produzir vácuo. Portanto, esses resultados foram inconclusivos. A atração elétrica, até então, como uma das hipóteses de Cabel, né, era que a atração elétrica era mútua. No ano de 1675, Robert Boyle, ele produz vácuo e conclui que a atração ocorre tanto com ar como sem ar, o que dá um dos primeiros indícios de que a atração elétrica ela não vai depender de um meio mecânico para ocorrer. No ano de 1706, no século XVIII, Francis Hauksbee ele cria uma esfera de vidro que é manipulada por uma manivela. E aí, né, o Hauksbee, com essa esfera de vidro, ele podia frear a rotação dela com a mão, e isso permitia o que hoje nós chamamos de eletrização por atrito. Naturalmente, se você tem uma esfera girando e você freia com a mão, haverá atrito entre a sua mão e a superfície dessa esfera, e, portanto, haverá, né, arranque de elétrons por um ou por outro, dependendo aí de onde eles se situem, no que a gente chama de série triboelétrica. E isso, tecnicamente, é o que uma descoberta, digamos assim, da eletrização por atrito. Nesse século XVIII, foram iniciados também os estudos da condução elétrica e da indução elétrica, ou indução eletrostática. Stephen Gray foi um dos que elaborou esse movimento intelectual. Então, Stephen Gray vai afirmar que a virtude elétrica pode ser transferida no ano de 1729. E aí, ele, por conhecer o John Desaguiers, que era um amigo seu, ele manda o trabalho à Royal Society da Inglaterra, tá? Ou do Reino Unido, mais precisamente, que engloba outros países. E esse trabalho é publicado na Philosophical Transactions. Nesse trabalho, ele distingue entre corpos que conduzem eletricidade e os corpos que não conduzem eletricidade, e ele faz a apresentação do que ele chamou de eletrização por influência, que é a eletrização por indução. No ano de 1734, ou seja, 5 anos depois, o Charles Dufay, ou Dufay, como comumente é chamado, que era um engenheiro francês, ele apresenta 2 tipos de eletricidade, tal como não, mas análogos ao que temos hoje, que é a eletricidade vítrea e resinosa. A razão é clara, muitas pessoas nunca discutem. A razão de ser vítrea é porque ela estava associada ao vidro, e resinosa porque ela estava associada à resina. Eles ainda não tinham essa denominação que nós temos hoje de carga positiva e carga negativa. E, diga-se de passagem, não daria para saber isso até o século XIX, quando nós começamos a entender sobre correntes elétricas e condução de elétrons, tá bom? E, mais precisamente, mais para o final do século XIX. O Dufay conhecia os trabalhos do Stephen Gray e ele afirmava que a repulsão ou a atração dependia de como os objetos eram eletrizados. Então, ele foi um dos primeiros a elaborar, como é que a gente pode dizer, uma teoria que visasse explicar porque em algumas condições acontecia atração
e em outras acontecia a repulsão. Ele é a primeira pessoa que apresenta a noção de que opostos se atraem e que semelhantes se repelem, okay? Que é uma ideia que é muito bem aceita hoje na eletrostática clássica. Ele, no entanto, não indica que o mesmo corpo pode adquirir os dois tipos de eletricidade. Então, de certa maneira, ele acreditava que a eletricidade era, digamos assim, dependia de uma substância, e por isso que ele atribui ao vidro e à resina essas características especiais. Bom, nesse século, é importante a gente lembrar e recuperar as ideias da mecânica, porque houve, nitidamente, uma influência newtoniana, mais precisamente da mecânica, e também da gravitação, que ela aparece nos trabalhos que tratam a eletricidade como fluido. Franklin, tá, é um desses que trata a eletricidade como fluido, e tecnicamente todo mundo trabalhava a eletricidade como fluido. Ok? A mecânica newtoniana ela é formulada entre os anos 1666 e 1687, quando ela é publicada nos Principia. Então, você vê, no século XVIII, a mecânica newtoniana já tinha adquirido um status que ela começou a resvalar para outras áreas. Então, se você queria abordar um fluido, o melhor que você poderia fazer era tratar de mecânica newtoniana. Benjamin Franklin, tá? Ele estava nos Estados Unidos e ele afirma que a eletricidade é um fluido único, diferente do Charles Dufer, que dizia que a eletricidade estava dividida em dois tipos. Para ele, isso foi feito no ano de 1747. A carga positiva é o excesso de fluido elétrico, enquanto a carga negativa é a escassez de fluido elétrico. Hoje, a gente entende que a carga negativa é o excesso de elétrons e que a carga positiva é a deficiência de elétrons. Tem uma razão para isso. Né? Por que não é de prótons? Por que a gente não fala dos prótons, de arrancar prótons? A gente vai discutir isso na física nuclear, tá bom? Ou na aula de física moderna. O que é importante que você lembre, né, em termos de eletrostática, que a gente apresenta para os alunos, a gente traz essa noção de arranque de elétrons, mas a gente vai debater essa ideia posteriormente. Trata-se de que a energia de ligação do elétron é muito menor do que a energia de ligação do próton. Arrancar um próton é muito difícil. Né? A matéria elétrica, para ele, por mais que fosse um fluido, ela era descontínua, formada por partículas muito sutis que davam a impressão de que, na verdade, estávamos com um fluido. Então, essa era a noção sustentada pelo Franklin, de que a continuidade, na verdade, era apenas aparente. Só que não tinha muito o que fazer nessa época, então a eletricidade era tratada como fluido. Robert Seymour defende que a eletricidade tem dois tipos de fluido em 1759. E aí ele vai dizer que no estado neutro há iguais quantidades de fluidos elétricos e que no estado eletrizado há excesso de uma carga sobre a outra, tal como nós pensamos hoje. Então veja, no século XVIII, os caras já tinham ideias que nós ensinamos hoje para os estudantes. Como resolver essa disputa? Como eu falei para vocês, isso só pode ser resolvido na segunda metade do século XIX. A descoberta do elétron, que, de certa maneira, motivou a teoria do elétron de Lorentz e a relação carga-massa de Thomson, que foi, digamos assim, determinada em 1897, foi uma das motivações. Então, a eletrização ela vai ser entendida, a partir daí, como ganho ou perda de elétrons, por causa da descoberta do elétron, que era considerado uma carga negativa. As implicações das teorias do século XVIII, elas basicamente trazem um princípio, que é a conservação da carga elétrica. Você vê em todas elas, quantidades iguais de fluido elétrico, por mais que sejam fluidos, quantidades iguais de fluido elétrico tornam diferentes, tornam material neutro.
Excesso ou falta de carga leva um objeto a estar carregado. Ou seja, a carga é conservada aí. Em 1745, Claes e Van Musschenbroek, tá? Que são um polonês e um holandês, eles inventam a garrafa de Leyden. Tá? O nome não foi cunhado por eles. Tá? Leiden é uma cidade holandesa, na qual a garrafa foi elaborada. O nome é cunhado por Jean Olé. Tá? A garrafa de Leyden é um protótipo de capacitores. Ela tinha como função hipotética por esses cientistas de armazenar o fluido elétrico. Se era um fluido, a gente pode armazenar. E por isso que ela é o protótipo do capacitor. Porque, de certa maneira, o capacitor, por meio de uma tensão, ele estabelece uma diferença de carga entre duas placas. Tá? Uma carga fica positivamente carregada e outra negativamente carregada. Então, o que era essa garrafa de Leyden? Era uma garrafa revestida internamente e externamente de folha metálica e cheia de água até a metade. Vou trazer, para quem não conhece a garrafa de Leyden, eu vou buscar uma imagem aqui no... Na Wikipédia, ó. Então tá aqui, ó, ela tá revestida internamente e externamente, tem uma rolha aqui, uma parte de metal, e ela é cheia de água. Tá? A ideia era armazenar esse fluido elétrico nessas partes aqui. Outro experimento também notável e que, de certa forma, é muito lembrado é o experimento do papagaio de Franklin. Ele tem até uma certa mistificação em torno dele. Esse experimento visava mostrar que o raio tem uma natureza elétrica. Isso tem uma importância enorme. Do que se tratava? Ele segurava uma chave próximo à linha do papagaio. O papagaio sumiu nas nuvens e a linha ficou eletrizada. Como é que ele soube? Porque saiu uma faísca próximo à chave que ele acertou o dedo. O Frank não ficou empinando o papagaio, pegou um choque e sobreviveu. Tá bom, gente? Ele percebeu isso, né? Por meio da aproximação da chave e a faísca que saiu próximo da linha tesa em virtude da eletrização. Qual é a implicação disso para a ciência? Bom, é a emulação de uma situação de laboratório em contexto real. O que mostra uma relação direta entre fenômenos naturais e fenômenos experimentais. Então, o que a gente encontrava no laboratório podia ser, em boa aproximação, identificado com um fenômeno natural. Em 1753, tá? Wilhelm Richtmann, ele morre, era um alemão, ele morre executando experimentos parecidos. Tá? Então foi a primeira morte aí documentada de alguém que tentou trabalhar com experimentos de eletricidade. Em 1767, o Benjamin Franklin ele comunica ao Joseph Priestley os resultados das experiências com blindagem eletrostática. Tá? O Priestley ele então relaciona os resultados aos teoremas de Casca da gravitação. Muitos livros didáticos trazem a ideia de que o Coulomb formulou a lei da eletrostática em primeiro lugar. Na verdade, não. A lei da eletrostática do inverso do quadrado da distância ela foi hipotetizada cerca de 18 anos antes do Coulomb trazer essa noção matematicamente já pelo Priestley. Então, o Franklin realiza experiências com blindagem eletrostática e o Priestley retoma aqueles resultados do teorema de Casca. O que é o teorema de Casca? Existe uma casca esférica, o campo gravitacional no interior dela é nulo. Então, o Priestley elaborou esse paralelo e ele conjeturou
teoricamente, a força de gravitação universal deve ser semelhante à força de atração e repulsão eletrostática. Tá? Em 1770, o Cavendish ele usa a balança de torção de Mitchell. O John Mitchell criou em 1750 essa balança. 20 anos depois, o Cavendish ele utiliza essa balança para realizar experimentos. Esses resultados eles só são publicados de mais de um século depois, mais precisamente no ano de 1879, por James Clerk Maxwell, o mesmo, o único de seu nome. Tá? Ele não publica os resultados, mas esses resultados já apontavam acertada a dependência da força de atração ou repulsão com o inverso do quadrado da distância. Ok? Tecnicamente, a gente não pode dizer que houve uma corroboração experimental de Cavendish, mas há uma corroboração experimental da hipótese de Priestley, em 1785, por Charles de Coulomb, tá? Que é o Coulomb, que a gente chama de Coulomb, mas na verdade o Charles de Coulomb era francês, e por isso que eu pronuncio o nome dele dessa maneira. Né? Então vamos chamá-lo de Coulomb, né? De uma maneira meio aportuguesada. Então, ele preocupou-se mais com a relação entre força e distância. Outro erro muito comum em livros didáticos. Lei de Coulomb para o campo. O Coulomb nunca elaborou uma lei de campo. Ele trabalhava com força. O conceito de campo só surge no século XIX com Faraday. Tá bom, gente? Então, quando você fala de lei de Coulomb para o campo elétrico, isso tecnicamente é uma distorção histórica e mais pode ser associada a Maxwell do que a Coulomb. O Maxwell tinha uma coisa interessante. Por exemplo, a lei de Ampère não foi formulada pelo Ampère. A lei de Ampère, se você for ver lá no seu livro, no Halliday, ela é uma lei de campo. O Ampère não falava de campo. A mesma coisa, a lei de Coulomb para o campo elétrico. Não existe lei de Coulomb para o campo elétrico. É uma lei de força e distância. Então, campo, tá? Muitas vezes o conceito de campo ele adquire uma vertente instrumentalista, como uma ferramenta, porque as pessoas pensam que o campo é só a razão entre a força e a carga de prova. Não é. O campo ele tem algo a mais do que isso. E nós vamos discutir ainda hoje, nessa aula, essa questão. Então, ele não se preocupou muito com a natureza da carga e supôs dois tipos de carga, tal como havia feito Charles Dufer. Tá? O Coulomb ele tinha um procedimento interessante para determinar o quanto de carga foi tirado de uma esfera no contato. O que ele fez? Isso é engenhoso pra caramba. Né? Ele usou duas esferas de mesmo material e mesmo tamanho, carregou uma e encostou na outra. Então, claro, se eram duas esferas do mesmo material e mesmo tamanho, não havia razões físicas pelas quais eles não dividissem a carga quando se tocassem. Passemos ao magnetismo. Até o século XVIII, pouco se sabia sobre o magnetismo. Se sabia pouco sobre eletricidade, sobre magnetismo era menos ainda. Agora, o que se conta é que esse nome magnetismo estava associado a um tal de um pastor chamado Magnes. E essa lenda do pastor Magnes, que descobriu, digamos assim, uma pedra que provavelmente seria magnetita, ela é narrada por Plínio, o Antigo, que viveu entre os anos de 23 a 79 DC, que era um historiador, vamos dizer assim. Na Grécia, tá? A região da Magnésia é assim chamada porque lá apresenta muita magnetita. Tá? Ela possuía muita magnetita. Então, na verdade, a magnetita se chama magnetita por causa da magnésia, que é o chamado óxido de ferro. O Platão já teria registrado a magnetita. Tá? E na Europa, o uso da bússola... Claro, os chineses dominaram a bússola muito antes dos europeus. É importante que eu diga isso para vocês. Mas na Europa, o uso da bússola acontece lá pelo século XII, ali mais ou menos documentado no ano de 1180. Tá?
Agora, houve dois expoentes do magnetismo, aí até então, um no século XIII e outro no século XV. Estou falando das obras, não das pessoas. O Pierre de Maricourt ou Pedro Peregrinos viveu aí no século XII e o Gilbert escreveu no século XV, que é o ano de 1600, o último ano do século XV, tá? O século XVI começa em 1601. Você nunca entendeu isso? Eu vou te explicar. Quando começa o século I antes de Cristo? No ano 1. E ele vai até o ano 100. No ano 101 começa o século II, porque ele vai de 101 até 200. No século III, ele começa do ano 201 até o ano 300. E assim por diante. O século XX terminou no ano 2000. E começou o século XXI no ano 2001. Tá? Então aqui a gente está falando de séculos. Bom, então vamos lá. O Gilbert escreve o De Magnética, aquela obra que a gente já mencionou na eletrostática, e ele aponta a existência de uma região latente de influência do ímã sobre o ferro. Isso aí é um pouquinho curioso, ok? Porque ele vai falar de uma região, ele está falando de região de influência. Isso, se você quiser entender como um dos primeiros elementos, você pode entender. Eu acho que eu não falei do Pierre de Maricourt. O Pierre de Maricourt, tecnicamente, ele que vai descrever os polos dos ímãs e afirmar que os polos dos ímãs não podem ser isolados. É uma informação que a gente passa até hoje, mas essa informação é do século XIII. Já se sabia isso no século XIII, que os ímãs têm, entre aspas, polos que são inseparados. Então, tecnicamente, eles não têm bem polos. Eles têm regiões que a gente chama de polos, mas esses polos não podem ser separados. Você quebra um ímã no meio, é uma das curiosidades da criança, a criança tenta separar os polos dos ímãs, aí ela cria dois ímãs. Isso aí já se sabe desde o século XIII. O Gilbert, em 1600, na obra De Magnetis, como já destacado, ele destaca que propriedades de ímãs e de corpos eletrizados são distintos. Então, tecnicamente, ele está dizendo aí o que com isso? Ele está dizendo que os ímãs não são corpos eletrizados. E ainda existem muitos estudantes que pensam que os polos dos ímãs são cargas elétricas. É uma das dificuldades geralmente encontradas pelos professores quando vão ensinar esse conteúdo. Bom, o Gilbert ele vai destacar também que a atração elétrica, entre aspas, é barrada pela umidade. Ela não é bem barrada. O ambiente úmido ele tem uma permissividade um pouquinho diferente da do vácuo, né, gente? E a do ar é bem parecida com a do vácuo. O Gilbert ele indica que a Terra é uma grande esfera magnética, sendo um dos primeiros a elaborar uma teoria de que leve em consideração que a Terra tenha um campo magnético. Claro, o Gilbert não falou em campo magnético, mas ele imaginou que a Terra seria análoga a uma grande esfera magnética e, por isso, as agulhas magnéticas apontariam na direção dos polos. Certo? Os estudos de magnetismo, e aí lembrem disso, Thomas Kuhn fala sobre isso, influência da ciência sobre a sociedade e vice-versa. Os estudos de magnetismo foram fortemente incentivados pelo uso da bússola em navegações. Até o século XVIII era mais ou menos isso que se sabia sobre eletricidade e magnetismo. Para ser honesto, existem alguns elementos que são trabalhados assim, elaborados em uma perspectiva matemática melhor, como por exemplo a teoria do potencial, lá mais próximo do século XIX, pelo George Green, pelo Simeon Denis Poisson, pelo Joseph Lagrange, tá? Que são
elementos que são derivações dessas ideias aqui. Então, é importante que vocês entendam isso, que tenha derivações posteriores mais elaboradas. Então, quando eu digo por enquanto é isso, eu estou falando aqui dos elementos que são importantes na construção desses conhecimentos, não derivações, elaborações posteriores. Galvanismo. O que é o galvanismo? Gente, a gente chama de galvanismo os estudos relativos às correntes elétricas. O contexto do surgimento dos estudos sobre galvanismo se inicia depois de quase 200 anos sem avanço no estudo do magnetismo, e lhe dá um impulso necessário para avançar, porque você sabe que corrente elétrica está fortemente relacionado com as interações magnéticas. Carga em movimento está associada a interações magnéticas. Então, se você não tem estudos de correntes elétricas, você não tem como avançar no estudo do magnetismo. Você fica ali focado, e também, se você não tem mecânica quântica, você não consegue avançar nos estudos de magnetismo para compreender outras coisas, como, por exemplo, o ferromagnetismo, o paramagnetismo e o diamagnetismo, numa perspectiva mais clara. Luigi Galvani propõe a ideia de eletricidade animal entre os anos de 1780 e 1790, fazendo diversas experiências. Quando se aplicava a eletricidade estática, ele percebia reações de membros posteriores de rãs, então ele atribuía isso à eletricidade intrinsecamente animal, ou seja, seria uma característica imanente dos animais ter essa eletricidade. Isso já havia outras experiências anteriores no século XVIII, no século XVII, devidas a Bancroft e Walsh, que esse segundo tinha estudado peixe torpedo. Então, no experimento de Galvani, a rã dissecada tinha seus músculos contraídos quando havia toque simultâneo de um bisturi à coxa da rã e acionamento de um gerador eletrostático. Aí o Galvani, para tentar melhorar esses resultados e para analisar uma variação nesse sentido, ele muda o tipo de centelha para raio, em 1786. Aí o que ele faz? Ele coloca as patas da rã presa num gancho de latão e essas eram penduradas num corredor de ferro. E ele conseguia reproduzir esses resultados. Uma polêmica que surge é quando o Alessandro Volta afirma que a eletricidade animal é, na verdade, uma ilusão. Na verdade, ela seria um efeito inorgânico que deriva da interação de materiais distintos, que é a hipótese mais acertada, a hipótese do Volta. E isso ele faz em 1793. Para ele, esse efeito se deve ao desalojamento de fluido elétrico. E nessa esteira, nessa fundamentação, o Volta ele vai criar a pilha superpondo discos de prata e zinco, ou seja, dois materiais diferentes, intercalados por papel ou tecido embebido em solução salina. E aí, qual é o impacto disso? O Volta, ele praticamente cria a pilha, e a pilha é um dispositivo que tem corrente elétrica quase constante. Isso influenciou em muito e possibilitou muitos trabalhos com corrente elétrica. Okay? O campo do galvanismo é um campo que envolvia estudos dessa natureza. Okay? Estudos com corrente elétrica. Então, havia dificuldades nesse campo, primeiro, por razões práticas. O melhor que se havia na época para produzir tensões, que são a força, digamos assim, vamos tirar esse termo, força, que são, digamos assim, a causa das correntes elétricas, seriam as garrafas de Leyden, mas elas se esvariam, a tensão delas se esvaía muito rapidamente. Então você precisava de um dispositivo que mantivesse a tensão constante entre dois terminais, e isso era uma das dificuldades. A segunda dificuldade no estudo das correntes elétricas era a inexistência de conceitos. Então, por exemplo, FEM, corrente elétrica, tensão, diferença de potencial, resistência elétrica, eram conceitos que ainda não existiam e tinham que ser formulados. Então,
Em 1822, o Joseph Fourier publica trabalhos sobre o fluxo de calor que influenciam o Georg Simonson, tá? Como influenciou isso? O Ohm, ele estuda a influência de uma pilha de volta sobre condutores de distintos comprimentos e mesmo diâmetro. Então, o que acontece? Ele pega, por exemplo, pega um condutor maior, e aí ele quer saber o que acontece quando eles são colocados aí, ligados por uma pilha de volta. Aí ele vai afirmar que existe uma perda de força que crescia linearmente com o aumento do comprimento do condutor. Quanto maior o comprimento do condutor, maior a perda de força. Ohm, então, introduz os conceitos de intensidade de corrente elétrica e de resistência elétrica. Naturalmente, R é igual a ρ vezes L dividido pela área. O que é ρ? É a resistividade. Hoje a gente sabe isso. L é o comprimento e A é a área. Então, sabe-se que a resistência elétrica de um fio reto ela é diretamente proporcional ao seu comprimento, que foi um dos resultados obtidos por Georg Simon Ohm em 1825. Uma curiosidade, quando o homem escreve esse artigo, a variação da solução salina da pilha descrita nesse trabalho, que foi submetido à Annalen der Physik, tá? Fez com que o Johann Poggendorf, que era o editor desse periódico, sugerisse ao homem o uso do termopar de cobre bismuto, que era mais estável, e assim ele poderia obter, né, resultados mais fidedignos. Então, Ohm, em 1827, 2 anos depois dessa primeira descoberta, ele sugere a proporcionalidade entre o fluxo elétrico e a força eletromotriz. Lembrando que fluxo elétrico é diferente daquele fluxo que a gente vê lá na lei de Gauss. Tá? Ele é um fluxo semelhante à corrente elétrica. E a força eletromotriz, ela também não é uma força, ok? A força eletromotriz, ela é uma energia por unidade de carga, ela tem a mesma unidade da tensão, tá? Tanto que ela é medida em volts. A FEM, ela aclara a noção de tensão de Franklin. Em 1828, um ano depois disso, o George Green, ele introduz a noção de diferença de potencial, o que, né, vai trazer para a gente um elo nessas construções, isso vai acarretar um elo entre o galvanismo e a eletrostática. Ou seja, corrente elétrica, galvanismo é carga elétrica em movimento, é fluido elétrico em movimento, na linguagem da época. Então, o que temos? Os conceitos de fé e tensão foram posteriormente relacionados aos de potencial já introduzidos em outros campos, como o potencial gravitacional do Lagrange, tá? Em 1777, o potencial gravitacional de Laplace, em 1782, o potencial eletrostático de Poisson, em 1825, como eu mencionei ainda há pouco para vocês, e a generalização de Green, em 1828. Os trabalhos de Ohm só passam a ser reconhecidos cerca de 16 anos depois. Isso gerou no Ohm uma espécie de desânimo. Ele esperava ser reconhecido por esses trabalhos, só que demorou tempo para os filósofos naturais, os cientistas da época, reconhecerem esse trabalho. O James Joule, tá? Ou Joule, como se chama, ele vai descobrir que calor é produzido a partir da eletricidade. Que é isso? O que a gente chama de efeito Joule. Isso em 1841. Ele demonstrou a expressão adequada para o efeito Joule, que dependia do quadrado da corrente elétrica, o que suplanta uma explicação rival de Humphrey Davy. Humphrey Davy, para quem não sabe, foi o cara que tinha um laboratório e o Faraday lá trabalhou. Ele suplanta o Humphrey Davy, que acreditava que a dependência da potência com a corrente elétrica era linear. Então, um achava que era RI e o outro achava que era RI quadrado, essencialmente falando em linguagem moderna. Mas, tecnicamente, falando em linguagem mais apropriada, a potência seria proporcional a I quadrado para Joule, e para Davy seria proporcional a I. O Gustav Kirchhoff, tá? Ou, como nós chamamos em outras linguagens, Kirchhoff, tá? Introduz a definição de resistência elétrica como sendo a razão entre a tensão e a corrente. Lembrem-se,
U ou V igual a RI não é a primeira lei de Ohm, tá? Como muito se diz. Ela é a definição de resistência elétrica. A lei de Ohm, ela diz que um resistor ôhmico ele tem a razão entre tensão e corrente constante. Lembre-se disso. Por enquanto, esses são os dados principais sobre galvanismo. Eu vou passar, eu não antecipei para vocês, mas eu vou passar para a descrição da ótica. Por que isso? Na próxima aula, nós vamos fazer a junção entre eletricidade, galvanismo e magnetismo, e mais na frente, né, porque houve uma separação temporal dessas coisas. A unificação em eletricidade, em eletromagnetismo e ótica, ela é posterior à integração entre eletricidade, magnetismo e galvanismo. Ela só surge na segunda metade do século XIX, enquanto essa unificação primeira que eu falei para vocês, ela só acontece, ou melhor, ela acontece antes. Ela acontece na primeira metade do século XIX. Então, vamos lá. Agora nós vamos voltar um pouquinho no tempo para falar sobre ótica geométrica. Só que, naturalmente, essa integração será tema da segunda aula de eletromagnetismo. Gente, vocês me dão um minutinho que eu vou tirar essa cachorra daqui do quarto, que a Coca... Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ela tá bem aqui. E aí ela fica toda hora cutucando o meu braço. Ela tá cutucando agora. Vocês veem meu ombro mexendo. É por causa disso. Ela fica cutucando porque ela quer carinho, tá? E ela não para com isso. Então acaba me atrapalhando um pouco. Vamos ver se ela quieta. Qualquer coisa, eu vou pedir um minutinho para eu tirar ela daqui do quarto, porque ela fica aqui, digamos assim, tirando minha atenção, né? Não vou dizer que está atrapalhando a coitada da bichinha, só que é um carinho. Então, os gregos, tá? Eles já tinham uma noção acerca de luz. Então, Demócrito, por exemplo, que viveu entre 460 e 357 a.C., ele afirmava que um feixe de luz provém dos objetos e adentra aos olhos. O feixe de luz sai do objeto. Isso daí é uma noção... A gente não sabe se o corpo emite luz ou se reflete essa luz, mas essa era a concepção do Demócrito. Já o Platão sustentava que corpos e olhos emitem raios e a visão é a combinação de ambos. Platão viveu entre 428 e 348 a.C. Aristóteles, olha aí, cara, e o pessoal ainda quer chamar o Aristóteles de burro. Porque não, pô, mano, o cara era do século 4 a.C., 384 a 322 a.C., e o cara já entendia, já pressupunha que a luz decorria de atividade vibratória do meio. Olha isso, gente. Então, ele foi um dos primeiros a elaborar uma analogia com a natureza vibratória do som. Ele acreditava que um diáfono vibra e faz vibrar humores dos olhos. Olha que legal. Olha que legal. Lá no século IV a.C., esses caras estavam enxergando muito longe. No século XII, ocorre Desculpa, século XII não. No século XVII, ocorre a construção de teorias sobre reflexão e refração. Antes disso, houve outras teorias, mas eu vou mencionar logo, chegar aí no século XVII, com as teorias mais, digamos assim, que era o período em que as teorias estavam mais numerosas. Descartes, tá? René Descartes, ou Renato das Cartas, ele era um francês, já falamos dele aqui, que ele traz uma teoria sobre reflexão e refração. Outro era o Pierre de Fermat, tá? 1661. Isaac Newton, em 1670, e Huygens, em 1678. Na segunda metade do século XVII, começam a ser estudados os fenômenos que hoje consideramos essencialmente ondulatórios. Ok? Então, a gente está falando aqui um pouco sobre ótica geométrica.
na segunda metade do século XVII, começam a estudar os fenômenos ondulatórios. Só que, vou antecipar uma coisa para vocês, a integração entre ótica e eletromagnetismo, ela só vai acontecer no século XIX. Difração e interferência, ocorre o estudo dela a partir de 1665. Polarização, 1678. Né? Esses fenômenos eles apresentariam dificuldades para teoria corpuscular. Então vamos lá passar para reflexão. Agora a gente vai falar de reflexão. Voltamos novamente aí ao século III a.C. Existiam dois campos do conhecimento, que eram a óptica e a catóprica. A óptica, que era essencialmente geométrica, era o campo que estudava a visão, enquanto a catóprica era o campo que estudava espelhos e refração. O Euclides de Alexandria desenvolve o estudo da catóprica. Entre os anos de 323 e 285, quando ele vive, Euclides vai fazer trabalhos que descrevem o comportamento de espelhos planos, côncavos e convexos e anuncia o que hoje a gente chama de lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Arquimedes de Siracusa trabalha os chamados espelhos incandescentes. Arquimedes viveu entre os anos de 283 e 218 a.C. Heron de Alexandria enuncia o princípio do menor caminho da luz ao realizar estudos de dióptrica e catóprica. Heron de Alexandria viveu entre os anos 10 e 80 depois de Cristo. Pierre de Fermat faz estudos sobre reflexão e refração e ele vive aí aproximadamente, né, entre os anos de 1601 e 1665. Nesses trabalhos, ele vai abordar a refração e a reflexão da luz e o princípio da minimização do tempo. Outro filósofo natural que aborda essas leis a partir do princípio da minimação é o Pierre Maupertuis, né? Que o nome dele é escrito Maupertuis. E ele enuncia o princípio da minimação. Ele viveu entre 1698 e 1759. Quanto à refração, que é outro tópico nosso, Platão e Aristóteles já indicavam a quebra aparente de objetos imersos em água, no século IV a.C. Então, você vê um lápis introduzido num copo d'água, né? Todo livro de ensino médio quase tem essa foto, né? Que o lápis aparece quebrado. Isso daí é observado desde o século IV a.C. O fenômeno da refração já foi estudado em diferentes épocas por diferentes filósofos. Euclides foi um deles, no século III a.C., o Posidônio Ródio, entre os séculos II e I a.C., e o Heron de Alexandria, que foi mencionado anteriormente, né, no século I depois de Cristo. Cleómenes foi o primeiro a fazer uma série de observações mais sistemáticas sobre a refração no século I. Aí ele realiza aquele famoso experimento da moeda, que a moeda parece mais rasa do que de fato ela está. Ele vai abordar a visibilidade do Sol abaixo do horizonte e vai afirmar que o feixe refratado se aproxima da normal, o que essencialmente é uma das ideias centrais aí que nos ajuda a pensar a refração. Ptolomeu realiza contribuições importantíssimas para o campo e Ptolomeu viveu entre os anos de 85 e 165 depois de Cristo, ou seja, entre os séculos I e II depois de Cristo. O trabalho experimental que ele fez resulta em tabelas de ângulos de incidência contra os de refração e os resultados são relativamente bons. Cerca de quase 1000 anos depois, 900 e poucos anos depois, Alhazen, que era um filósofo natural árabe, ele corrige os dados de Ptolomeu. Depois de Alhazen, né, que foi um importante filósofo natural a trabalhar com essas noções, vem Wilfred Snell, que enuncia a lei da refração.
Snell viveu aí, né, no século XVII e fez essa enunciação entre os anos de 1621 e 1625. Lembrando, ele não viveu, senão ele teria vivido só 4 anos, que é um absurdo. É quando ele anuncia a lei da refração. Em 1637, René Descartes publica a lei dos senos para a refração. Em 1647, o Bonaventura Cavalieri ele descreve a trajetória de raios em diversos tipos de lente, novos estudos aí, novas conclusões sobre a refração, que são muito importantes e que a gente ensina até hoje para os nossos alunos, do século XVII. Pierre de Fermat deduz a lei dos senos e obtém um resultado oposto ao de Descartes, em 1661. Ou seja, havia aí já uma tensão. Porque dependendo da forma com que você utiliza a lei dos senos, se é partícula, se é onda, você tem resultados que são o oposto. Então, em um meio, para a teoria corpuscular, a velocidade é maior, enquanto na ondulatória é menor. E quando troca é o contrário, né? No que na corpuscular prevê a menor, na ondulatória prevê a maior. Isso aí deu uma treta grande, tá? Christian Huygens explica o desvio da luz em 1678. E aí, nesse trabalho, o índice de refração é determinado pela velocidade com que a luz passa pelo meio. E essa quantidade, naturalmente, depende da cor da luz, se a luz não for uma luz monocromática. Ok? Então, aí, isso aí vai influenciar também na discussão da dispersão e outras coisas, né? E outros fenômenos. Então, o espectro colorido que vem por conta do fenômeno de dispersão, ele foi estudado por vários cientistas, como por Descartes, em 1637, por Boyle, em 1664, por Hooke, em 1665, por Grimaldi, em 1665 também, e por Newton, né, quando ele elabora o conceito de dispersão, em 1666, e a teoria das cores, em 1671. Newton vai apontar que a luz branca é composta de várias cores. E aí ele relaciona ao som. Diz-se que, muito provavelmente, a cor anil ela é indistinguível da cor azul e que isso aconteceu por causa da inspiração do Newton nas teorias musicais, né, que tem 7 notas. Então ele criou amarelo, alaranjado, vermelho, verde, azul, anil e violeta. Então, são 7 as cores para ele. Naturalmente, a gente sabe hoje que, como a cor ela é de uma radiação monocromática, ela se relaciona com a frequência, na verdade, existem infinitas cores. É que o nosso olho ele é meio pobre nessa distinção e ele não consegue ver todas. Né? Na verdade, nenhuma espécie consegue ver todas. Existem espécies que conseguem ver mais e espécies que conseguem ver menos, porque a faixa de frequências é contínua, mas a nossa classificação ela é discreta. Então não tem como a gente classificar continuamente, né, as cores em um número finito. Por exemplo, tem 10 cores, ou 20 cores, ou 1 milhão de cores. Na verdade, sempre tem mais do que isso. Então, essa noção de cor, ela se relaciona também fortemente com a nossa percepção. Ok? Sobre as cores do espectro e as cores dos pigmentos. Existe uma relação, né? Vocês sabem disso. Só que essa relação é uma oposta da outra. Então, antes de Newton, a luz branca era considerada luz pura. Newton que vai trazer essa noção de que a luz branca era composta de outras coisas com os experimentos de dispersão. Para Boyle, a reflexão estava ligada às cores. Os corpos brancos refletem igualmente a luz que recebem. Os corpos negros não refletem a luz que recebem. E as outras cores são intermediárias entre o branco e o preto. Existem essencialmente 2 teorias das cores. Se você quiser se aprofundar nisso, eu te dou aqui o caminho, né? Que é a teoria RGB, que é a mais moderna, que é a da aglutinação de cores. Então, tem 3 cores fundamentais, que é o red, green e o blue, ou seja, vermelho, o verde e o azul. E quanto
A outra teoria é a teoria dos pigmentos, que envolve absorção e reflexão, que é uma teoria de subtração. Ok? Quanto ao arco-íris, que é um outro elemento importante, sabe-se que o Aristóteles afirma que o arco-íris é reflexão da luz no século IV a.C. Então, ele fala de raios de arco-íris. A medição do ângulo de visão ela foi medida somente, no entanto, no século XIII por Roger Bacon. Então, é o ângulo formado entre a direção dos raios solares incidentes, e os raios solares refletidos pelas nuvens até o olho do observador. Essa medição só é feita no século XIII. No século XIV, o Teodorico de Freiberg, na Alemanha, ele admite que o arco-íris é uma combinação de reflexão e refração de luz solar por partículas de chuva. Reflexão e refração. Olha lá. Por partículas de chuva. Então, ele faz experiências com esferas cristalinas ocas e luz solar. Ele explica o arco-íris primário como uma reflexão e o secundário como proveniente de duas reflexões. Vocês já chegaram a ver, né? Vou mostrar aqui para vocês, para quem nunca viu. Um dia desse eu vi na rua isso. Olha aqui, ó. Tem muitos tipos, na verdade, ó. Nesse site aqui, que é o Hype Science, tem vários tipos aqui, ó, de arco-íris. O arco-íris primário, vamos esperar aparecer aí, ó. Que é aquele que a gente está familiarizado, um arco multicolorido simples, que geralmente aparece após uma chuva. São formados quando a luz é refratada e refletida através de uma gota d'água. A intensidade das cores depende do tamanho das gotas. O arco-íris supranumerário, ó. Tem vários aqui, né? É possível que você veja um secundário, eles são conhecidos como arco-íris duplos. Arco-íris secundário se forma quando a luz nas gotas d'água é refletida duas vezes em vez de apenas uma. É a mesma explicação do teorema de Freiberg, né? Então, ele geralmente tem o dobro do tamanho do arco-íris primário, mas tem apenas um décimo de sua intensidade. Além disso, as cores nele estão no sentido inverso. Faixa escura de Alexander, tá? Tecnicamente não é um arco-íris, mas está associado com arco-íris primário e secundário. A faixa escura é a área entre os arco-íris primário e secundário e é notavelmente mais escura que o resto do céu. Olha aqui, ó. Faixa escura. E aqui tem a explicação. Posso mandar esse site para vocês. Arco-íris supranumerário são também como empilhados, ocorrem raramente. Em vários arco-íris fracos dentro do arco-íris primário. Arco-íris vermelho. Olha aí. Monocromáticos, formam-se apenas forma após uma chuva durante o pôr do sol e nascer do sol. As ondas mais curtas do espectro, como verde e azul, são espalhadas pela poeira e moléculas do ar, sobrando as cores mais compridas. Vermelho e amarelo para sobrar arco-íris vermelhos. Arco-íris nas nuvens. Arco-íris gêmeo. Tem vários tipos de arco-íris, né? Arco-íris refletido e de reflexão. Olha, que legal. Arco-íris com rodas. Arco-íris roda com raios. E o arco-íris lunar, né? À noite. É o Rainbow in the Dark, o arco-íris no escuro, né? Então, para quem nunca viu, né, você pode entrar aí no Hype Science, bota tipos de arco-íris no Google e encontra, né? Tá, ele explicou o arco-íris primário como uma reflexão como uma reflexão e secundário como proveniente das reflexões. A ordem do arco-íris secundário é invertida com relação ao primeiro, e pode ser que tenha encontrado essa explicação dos trabalhos de Ibn al-Shirazi, que era um filósofo persa do século XIII. Teodorico também mede o ângulo de visão. Os trabalhos de Teodorico de Freiberg foram descobertos por Descartes 3 séculos depois, no século XVI, ou melhor, né? Século XVII, né? 16 nas minhas anotações, mas é 17. Então, Descartes explica a região escura de Alexandre, ou Alexander. Tá? Tal faixa é ligeiramente mais escura que o céu, que o céu azul.
E Descartes também explica o ângulo de visão. Os arcos supranumerários só puderam ser explicados pelo século XIX com o advento da ótica ondulatória. Então, seriam aí, né, faixas de cores rosa e verde, fracas logo abaixo do arco-íris primário. E o Newton apresenta a explicação do arco-íris por dispersão. Tá? E aqui nós chegamos no final da nossa primeira aula sobre eletromagnetismo. Na segunda aula, a gente vai abordar a difração, a interferência, vai falar sobre o éter, vai falar sobre a polarização, que são os fenômenos ondulatórios. Vamos falar da teoria ondulatória da luz, a integração entre eletricidade e eletromagnetismo, a Faraday e o conceito, vamos falar do conceito de campo, as equações de Maxwell, e vamos também terminar falando um pouquinho sobre a relatividade especial. Na aula 13, nós vamos falar sobre termodinâmica e mecânica estatística, na aula 14, sobre mecânica quântica. Um forte abraço a todos e até mais.